Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos iniciando um projeto novo aqui no nosso canal sobre o projeto Uma Só Carne. E todas as semanas teremos estudo aqui, palavras bíblicas sobre criação de filhos, família, vida conjugal. E você é convidado a participar conosco, estar juntos. E para iniciar o nosso projeto, nós vamos começar falando sobre o tema, Uma Só Carne. Neste dia, eu quero que você abra a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 21 ao 25, que diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Serão ambos uma só carne. Irmãos, amigos, eu quero que você entenda a dinâmica de viver junto, a dinâmica do casal. Primeiro, Deus criou homem e mulher, dois seres antagônicos, totalmente diferentes um do outro. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Não são iguais, em visão de mundo, não são iguais. Forma de viver, não são iguais. No jeito que enxerga a vida, não são iguais. São totalmente diferentes. Até o físico é diferente, o corpo físico é diferente, o pensamento são diferentes. Mas onde está a beleza nisso? A beleza está, irmão, é que através dessas diferenças se torna uma só carne. É como se fossem as mãos. Nós temos a mão direita e a mão esquerda. A mão direita é diferente da mão esquerda. A mão esquerda é diferente da mão direita. Quando você vira as mãos, você percebe que o dedo polegar da mão direita e da mão esquerda, cada um está um para a direita e o outro para a esquerda. Mas essas mãos são diferentes, mas pertencem ao mesmo corpo. O mesmo corpo. Elas não estão em corpo separado por ser diferentes. Elas pertencem ao mesmo corpo. Quando se ajunta as mãos, elas se encaixam perfeitamente. E elas se encaixam porque são diferentes. Se elas fossem iguais, não se encaixava desta forma, nessa proporção, nessa igualdade. Então, o casamento se assemelha a um quebra-cabeça. As peças do quebra-cabeça são diferentes umas das outras, exatamente para dar encaixe. Exatamente para dar encaixe. Senão não encaixava. Se fossem iguais, não se encaixavam uma na outra. O homem e a mulher foram feitos dessa forma, um para o outro. O que falta no homem, tem na mulher. O que falta na mulher, tem no homem. A força que o homem não consegue ter, existe na mulher. E a força que a mulher não consegue ter, existe no homem. Deus fez ambos com características diferentes, mas que se juntarem se tornam um só corpo. Quando Deus criou o homem e Deus o observou, Deus olhou toda a natureza da criação, tudo que Deus tinha criado era bom. Mas quando Deus olhou para o homem, Deus disse, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Por isso, Deus dá ao homem um sono, ele cai num sono profundo, e Deus tira dele uma costela, cerra o lugar, fecha o lugar, e Deus faz a mulher. Deus faz a mulher de um pedaço do homem. O que falta no homem, tem na mulher. E eles se encaixam perfeitamente. Eles se encaixam perfeito. Essa é a beleza do casamento. O diferente que se une. O diferente que se torna uma só carne. Então, neste dia, eu quero que você, de forma sábia, abre a palavra de Deus para que você entenda essa questão que Deus formou. Olha, no capítulo 1, no versículo de número
26, a Bíblia diz, disse Deus, façamos o homem. Deus Trino diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. No 27 ele diz, criou Deus o homem, a sua imagem o criou. Imagem de Deus, criou macho e fêmea, homem e mulher. No versículo 28 a Bíblia diz, e Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais do campo, que se movem sobre a terra. A ordem de frutificar, de multiplicar, essa ordem ela é para os dois. Essa ordem para dominar a terra é para os dois. Deus então agora dá ao homem e à mulher o direito de viver na terra e de conseguir viver os dois juntos na terra, no mesmo local. E isso nesta manhã, eu quero que você, não dá para a gente explicar tudo aqui. Depois, em outro estudo, nós vamos conversando sobre o assunto. Mas eu quero que você hoje mantenha a Bíblia aberta. Eu quero que você, para que o seu casamento seja uma bênção, para que o seu casamento fique uma bênção, eu quero que você assuma 3 papéis no casamento. 3 funções que vai te ajudar a manter o seu casamento feliz. Não perfeito, feliz. Não existe casamento perfeito, existe casamento feliz. Então, para manter o seu casamento uma bênção, eu quero que você que está aí, homem ou mulher, anote o que eu vou dizer a você aqui, e você assumir 3 comportamentos que vai abençoar o seu casamento. O primeiro comportamento está em João 16, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Que nos diz dessa forma. É um versículo que fala sobre as funções do Espírito Santo. 16, verso 8. Diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A primeira questão que eu quero falar com você hoje é que você não assuma o papel do Espírito Santo na sua vida conjugal. O papel transformador, o papel de mudança é feito pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem muda, quem transforma a pessoa. Não é eu e não é você. Não é você no casamento que transforma o seu cônjuge. Não é você que transforma a sua mulher. Não é você que transforma o seu marido. E quando casam, quando 2 pessoas, um homem e uma mulher, uma moça e um rapaz se casam, eles assumem o papel do Espírito Santo e quer que o outro seja transformado para se tornar a pessoa que ele acha que deve ser. E isso não dá certo. São diferentes e vão continuar diferentes. Eles devem ser transformados, mas na vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. E muitas pessoas, muitos casais, assumem o papel do Espírito Santo. Um do casal quer mudar a vida do outro a qualquer custo. Quer fazer isso forçado. Esse papel é do Espírito Santo. Se tem algo que você não agrada, ore, busque a Deus, apresenta isso ao Senhor. Deus vai transformá-lo, Deus vai intervir na causa e vai transformá-lo segundo aquilo que for a vontade de Deus. Existem questões que nós queremos que Deus transforma e Deus não vai transformar porque nós estamos querendo fazer com que a pessoa fique parecido conosco. E isso no casamento atrapalha a vida conjugal. Quer viver feliz? Não tome essa função. Deixe essa função para o Espírito Santo trabalhar. Em nome de Jesus. Segunda questão que eu quero que você entenda no casamento é o projeto original de Deus. E cada um fique naquilo que foi chamado. Se você foi chamado para o casamento, você é homem, então você assume o papel de homem. Você é mulher, você assume o papel de mulher. Gênesis, no mesmo capítulo, nós estávamos lendo no anterior, Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala algo que eu quero ler para você neste momento. Né? O que Deus fez? No versículo 2, capítulo 2, versículo de número
18, a Bíblia diz: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. O homem tem um papel específico de líder, de liderar a casa, de liderar a família, de nortear a família onde deve ir. É por isso que o homem tem um papel específico como sacerdote de guiar a família nos caminhos do Senhor. A mulher tem um papel de adjuntora ou auxiliadora. Muitas mulheres, e agora no século XXI, no nosso tempo, muitas pessoas acham isso humilhante. Mas é porque não entende o que Cristo estava colocando, o que Deus escreveu na sua palavra. O que Deus estava ensinando aqui nessa palavra é que ao homem ser líder, ele precisa de uma pessoa auxiliar. Esse auxiliar não é subalterno, não é uma submissão imposta, não. Esse auxiliar é aquele que o ajuda. E aquilo que ele não consegue, não tem força para fazer, ela tem. Aquilo que ela não tem força para fazer, ele tem. De certa forma, ambos se auxiliam. Ele auxilia a mulher como líder e ela auxilia ele como líder. Ele, como líder, ele auxilia a esposa no dia a dia, guiando, norteando, assumindo o seu papel de líder, de homem. E a mulher assume o seu papel de auxiliar. Essa palavra adjuntora, ela traz uma ideia de uma força que não se tem. Ou seja, é como se fosse um exército que estava perdendo a batalha e ele precisa de uma força a mais, então ele pede a alguém um auxílio. Ele pede a outra nação um auxílio. Este auxílio é exatamente a força que ele não tem, a condição de luta que ele não tem. A mulher, ela é aquela que está a ver aquilo que o homem não consegue ver. Ela vê aquilo que o homem não tem condição de ver. Por isso a mulher consegue enxergar mais longe. Ela foi feita por Deus para dar esse suporte, esse auxílio ao homem, que o qual o homem não tem. O homem não consegue ficar como observador. Ele é muito ruim para observar. E a mulher é muito observadora em todas as áreas. A mulher tem uma força e o homem não tem essa força. Então, que você possa assumir cada um o seu papel. Se cada um estiver no lugar correto do qual Deus criou, o casamento é uma bênção, se torna uma bênção e vive uma bênção. O casamento é feliz quando ambos carregam e exerçam a sua própria função. Quando o líder não é líder, a mulher tem que liderar. Isso cansa, isso sobrecarrega. Quando a mulher não auxilia, o homem tem que liderar e auxiliar ao mesmo tempo. Sobrecarrega a função. E funções, quando a gente está sobrecarregado, a tendência é estresse, é angústia, é sofrimento. Se cada um assumir o seu papel, ambos serão felizes no casamento. O terceiro ponto que eu quero colocar para você, né, neste dia é que perdoa. Não existe nada melhor no casamento do que o perdão. Se você tiver a atitude de perdoar, mesmo antes de pedir, perdoar, esperar pedir perdão para se perdoar, não é o papel do cristão. O cristão verdadeiro que serve a Deus, ele perdoa antes de que se peça perdão. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, e vamos ler o texto que está no capítulo de número 4, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, que nos fala, versículo de número 20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dizer que ama e não ter atitude deste amor é mentiroso. Mesmo antes de nós pedirmos perdão, Jesus já nos perdoou. Ele é o nosso exemplo máximo. Ele é o nosso exemplo clássico. Ele é o nosso exemplo. Então, Jesus, quando estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
antes deles pedirem perdão. Então, perdoa. Não espere ser pedido perdão. Não espere uma atitude do cônjuge para você poder perdoar. Não, perdoa. Porque perdoando, além de você tirar de dentro de você o que está te fazendo mal, você vai trazer para o seu casamento uma bênção, que é o perdão. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê um casamento feliz, em nome de Jesus. Obrigado e que Deus te dê paz para lutar pelo seu casamento.